Em uma noite em que o tempo parece não andar, um encontro improvável coloca coragem, cuidado e amor à prova. Respire fundo, porque cada silêncio vai dizer mais do que 1000 palavras. Antes de começar, inscreva-se no Destino do Amor e conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Seu comentário ajuda essa história a alcançar mais corações. O crepitar da chuva ainda prendia gotas ao parapeito quando Luna Almeida subiu pela 3ª vez naquele dia a escada da mansão Valença, carregando não apenas o balde com produtos de limpeza, mas também um peso que parecia ter se instalado permanentemente em seu peito. O relógio marcava 4 da tarde, mas dentro daquelas paredes enormes e solenes, o tempo parecia suspenso em uma eternidade de penumbra e desespero. Havia 2 meses que Luna trabalhava naquela casa, e em todos esses dias, sem exceção, o mesmo som atravessava corredores, subia pelas escadas de mármore e se espalhava pelos cômodos como uma melodia triste e persistente. O choro de 2 bebês que nunca encontravam paz. Aurora e Estela Valença, 5 meses de vida e uma batalha que médicos, enfermeiros, especialistas e toda a ciência disponível não conseguiam compreender ou vencer. Luna parou no corredor do 2º andar, encostou o balde na parede e fechou os olhos por um momento. O choro das gêmeas despertava em seu peito uma dor familiar, uma ferida que ela pensava ter cicatrizado, mas que sangrava novamente a cada lamento infantil que ouvia. Memórias voltaram como ondas indesejadas. Um quarto pintado de amarelo claro, um berço de madeira clara que nunca foi usado, adesivos de nuvens e estrelas que ainda decoravam uma parede que ela não conseguia olhar sem que o coração se partisse. Um pouco mais. 6 meses atrás, Luna havia perdido seu bebê na 22ª semana de gestação. Miguel, assim ela havia escolhido chamar o filho que carregou por pouco mais de 5 meses. O luto ainda morava em sua alma como um hóspede que não sabia quando partir. E cada dia naquela mansão era um teste de resistência emocional que ela não tinha certeza se conseguiria passar. O som de passos apressados a tirou de seus pensamentos. Henrique Valença descia as escadas com Aurora no colo, o rosto marcado pela exaustão de quem não dormia há semanas. O jovem CEO, que estampava capas de revistas especializadas em negócios e tecnologia, estava irreconhecível. Barba por fazer, cabelos desalinhados, camisa amarrotada e olhos que pareciam ter perdido toda a luz que um dia possuíram. Elas não dormem, Luna, ele murmurou mais para si mesmo do que para ela, enquanto balançava a bebê no colo em movimentos mecânicos e desesperados. Faz 5 meses que elas nasceram, 2 meses que elas choram sem parar. Os médicos fizeram todos os exames possíveis. Não é cólica, não é refluxo, não é intolerância. É como se elas estivessem com dor na alma. Luna observou o homem que 1 ano antes havia sido capa da revista Forbes Brasil como o jovem bilionário que revolucionou a tecnologia nacional. Henrique tinha apenas 28 anos, quando herdou a Valença Tech do pai, que morreu em um acidente de avião quando ele ainda cursava administração em Harvard. Em 5 anos, ele havia multiplicado o patrimônio da família por 10, criando aplicativos e plataformas que mudaram a forma como os brasileiros se relacionavam com a tecnologia. Mas toda sua genialidade para os negócios parecia inútil diante do mistério que eram suas filhas gêmeas. Aurora e Estela nasceram prematuramente, na 36ª semana de gestação, depois que sua esposa, Isabela, desenvolveu uma pré-eclâmpsia severa. As complicações no parto foram devastadoras. Isabela não resistiu à hemorragia pós-parto, deixando Henrique viúvo e pai de 2 bebês que precisaram passar 3 semanas na UTI neonatal. Sueli, a governanta que trabalhava para a família Valença há mais de 20 anos, apareceu no alto da escada carregando Estela, que chorava com a mesma intensidade da irmã. Aos 62 anos, Sueli havia ajudado a criar o próprio Henrique, e agora se via diante do desafio mais difícil de sua carreira: ajudar um patrão quebrado pela dor a cuidar de 2 bebês que pareciam inconsoláveis. Patrão, disse Sueli com a voz cansada. A doutora Camila disse que ia chegar às 5. Talvez ela traga alguma novidade sobre o tratamento.
Luna conhecia a doutora Camila Prado de vista. Pediatra renomada, formada pela USP com especialização nos Estados Unidos, ela havia assumido os cuidados das gêmeas quando elas ainda estavam na UTI neonatal. Camila era uma mulher de 42 anos, sempre impecável, com seus cabelos loiros presos em um coque rigoroso e uma postura que inspirava confiança e respeito. Sua clínica particular atendia a elite de São Paulo e sua reputação era irrepreensível. O que Luna não sabia era que por trás daquela fachada profissional imaculada, Camila nutria sentimentos que iam muito além do interesse médico por seu jovem e rico paciente. Ela conhecia Henrique desde antes das gêmeas nascerem. Havia sido ela quem acompanhou Isabela durante a gravidez de alto risco. E quando Isabela morreu, algo em Camila se transformou. Ela viu na tragédia uma oportunidade. Henrique depositou Aurora no carrinho e passou as mãos pelos cabelos, um gesto que Luna já havia aprendido a reconhecer como sinal de desespero absoluto. "Eu não sei mais o que fazer", confessou ele, e, pela primeira vez em 2 meses de trabalho naquela casa, Luna o viu realmente quebrando. Elas choram de dia, choram de noite. Quando uma para, a outra começa. É como se estivessem em um sofrimento constante que eu não consigo aliviar. Foi nesse momento que algo inexplicável aconteceu. Luna, que estava parada ao lado do carrinho de limpeza, sentiu um impulso que não conseguiu explicar. Sem pensar, ela se aproximou do carrinho onde Aurora se debatia entre lágrimas e estendeu os braços. "Posso?", perguntou ela com uma voz tão baixa que mal podia ser ouvida sobre o choro das bebês. Henrique a olhou por um momento, surpreso. Em 2 meses, nenhum dos profissionais que haviam passado pela casa, médicos, enfermeiras, especialistas em sono infantil, havia conseguido acalmar suas filhas. Mas algo na expressão de Luna, uma mistura de dor e compreensão que ele reconhecia em seus próprios olhos, o fez hesitar, apenas por um segundo, antes de acenar positivamente. Luna pegou Aurora no colo com cuidado, como quem manuseia algo extremamente precioso e frágil. A bebê continuou chorando por alguns segundos, mas então algo extraordinário aconteceu. O choro foi diminuindo gradualmente, até se transformar em um soluço baixo e depois em um silêncio que a casa não conhecia há meses. Aurora abriu os olhos, 2 pequenos pedaços de céu, que pareciam carregar toda a tristeza do mundo, e olhou diretamente para Luna. Por um momento que pareceu eterno, bebê e mulher se encararam em um reconhecimento mútuo de dor e necessidade. Stella, como se sentisse a mudança no ambiente, também parou de chorar. Sueli ficou imóvel no alto da escada, com a boca ligeiramente aberta em surpresa. Henrique se aproximou lentamente, como quem teme quebrar um encanto frágil. "Como você fez isso?", ele perguntou, e sua voz carregava uma mistura de espanto e gratidão. Luna balançou Aurora suavemente, cantarolando baixinho uma canção de ninar que havia aprendido com sua própria mãe. "Não sei", ela respondeu honestamente. Talvez elas só precisassem sentir que alguém entendia. O momento de paz foi interrompido pelo som da campainha. Sueli desceu rapidamente as escadas para abrir a porta, e poucos minutos depois, a doutora Camila Prado entrava no hall principal com sua habitual presença imponente. Camila subiu as escadas com passos firmes e calculados. Ela usava um tailleur azul marinho impecável, sapatos de salto que não faziam o menor ruído no mármore e carregava sua bolsa médica de couro italiano como um símbolo de autoridade. Seus olhos azuis percorreram a cena rapidamente. Henrique visivelmente mais relaxado do que ela o tinha visto em meses. Sueli sorrindo pela primeira vez em muito tempo, e uma mulher desconhecida segurando Aurora, que estava visivelmente calma. "O que está acontecendo aqui?", perguntou Camila, e havia em sua voz uma frieza que fez a temperatura do ambiente cair alguns graus. "Doutora", Henrique se apressou em responder, "esta é Luna, nossa faxineira. Ela conseguiu acalmar as meninas." Os olhos de Camila se fixaram em Luna com uma intensidade que a fez se sentir desconfortável. "Afaste-se das crianças imediatamente", ordenou ela. "Bebês prematuros têm um sistema imunológico extremamente frágil. Não podem ter contato com pessoas que não sejam da família ou profissionais qualificados."
Luna sentiu o coração acelerar. Elas estavam chorando. E eu... Por favor, entregue a bebê para mim, cortou Camila, estendendo os braços. E mantenha a distância das crianças daqui por diante. Qualquer contato não supervisionado pode ser perigoso. Relutante, Luna entregou Aurora para Camila. No mesmo instante, como se um interruptor tivesse sido acionado, a bebê voltou a chorar. Estela, que havia permanecido calma no colo de Sueli, também recomeçou a chorar. Camila franziu o senho e se dirigiu rapidamente ao quarto das gêmeas, seguida por Henrique. Luna ficou parada no corredor, sentindo-se como uma intrusa em um mundo onde sua presença não era bem-vinda. No quarto, Camila colocou Aurora no berço e abriu sua bolsa médica. Henrique, você não pode permitir que funcionários sem qualificação médica manuseiem as bebês, disse ela enquanto preparava 2 mamadeiras. Pode haver contaminação cruzada, transmissão de doenças. É um risco desnecessário. Mas elas pararam de chorar. Henrique protestou fracamente. Por poucos minutos, Camila replicou. O que não resolve o problema de base. Eu trouxe uma nova fórmula para elas. É um composto natural que vai ajudar a regular o sistema nervoso das meninas. Ela retirou de sua bolsa um pequeno frasco, com um líquido transparente. 2 gotas em cada mamadeira, 3 vezes ao dia. É completamente seguro e natural. Henrique observou enquanto Camila adicionava o líquido às mamadeiras das gêmeas. Havia algo em seus movimentos, uma precisão quase cirúrgica, que o fazia sentir que estava testemunhando um procedimento médico importante. E sobre a faxineira, Camila continuou, enquanto oferecia a mamadeira para Aurora. Sugiro que você instrua suas funcionárias a manter distância das bebês, por segurança. Do lado de fora do quarto, Luna continuava parada no corredor, ouvindo fragmentos da conversa. Uma parte dela compreendia a preocupação médica da doutora, mas outra parte, uma voz instintiva que vinha de algum lugar profundo de sua alma, sussurrava que havia algo errado naquela situação. Sueli se aproximou dela e sussurrou. Não liga para a doutora, menina. Ela é muito rígida. Mas você viu como as pequenas reagiram com você. Foi a primeira vez em meses que elas ficaram calmas. Luna assentiu, mas permaneceu perturbada. Ela terminou seu trabalho em silêncio naquele dia, e quando estava prestes a ir embora, Henrique a encontrou na cozinha. Luna, ele disse, e havia gratidão genuína em sua voz. Obrigado pelo que você fez hoje. Eu não sei o que foi, mas foi a primeira vez em muito tempo que vi minhas filhas em paz. Elas só precisavam de um pouco de carinho, Luna respondeu simplesmente. Henrique a observou por um momento. Havia algo em Luna Almeida que ele não conseguia definir. Ela era uma mulher de 26 anos, cabelos castanhos, sempre presos, em um rabo de cavalo simples, olhos escuros que carregavam uma profundidade que falava de experiências difíceis. Sua presença tinha uma qualidade calmante, como se ela carregasse consigo uma paz interior que havia sido conquistada através da dor. Posso perguntar, você tem filhos? Ele perguntou, e imediatamente se arrependeu ao ver a sombra que passou pelos olhos de Luna. Tive um, ela respondeu baixinho, por pouco tempo. Henrique compreendeu imediatamente. Me desculpe, eu não devia ter perguntado. Não tem problema, Luna disse, embora sua voz traísse a dor que ainda carregava. Às vezes, a dor nos ensina a reconhecer a dor nos outros. Naquela noite, depois que Luna foi embora e Camila aplicou sua nova fórmula, as gêmeas dormiram por 3 horas seguidas, o período mais longo de sono que haviam tido em 2 meses. Henrique se sentiu esperançoso pela primeira vez desde que elas nasceram. Mas no quarto das bebês, enquanto a casa dormia, Camila permanecia acordada, observando Aurora e Estela com um olhar que misturava satisfação profissional e algo mais sombrio. Ela havia mentido sobre a fórmula. O líquido transparente não era um composto natural para regular o sistema nervoso das bebês, que era um sedativo leve, uma substância que induzia o sono, mas que também causava dependência quando usada regularmente. Camila havia começado a usar a substância 3 semanas antes, quando percebeu que sua presença constante na casa de Henrique
estava sendo questionada por outros médicos. Ela precisava de uma razão para continuar sendo indispensável. E bebês que só se acalmavam com seu tratamento especial lhe davam exatamente isso. Mas a presença de Luna naquele dia havia introduzido uma variável que ela não havia previsto. Se a faxineira pudesse acalmar as bebês naturalmente, sem medicação, sua própria importância seria diminuída. E isso era algo que Camila Prado não estava disposta a permitir. Enquanto observava as gêmeas dormindo sob o efeito de sua medicação, Camila começou a traçar um plano. Luna Almeida teria que ser removida da equação, de uma forma ou de outra. Os dias seguintes trouxeram uma rotina estranha para a mansão Valença. Luna chegava todas as manhãs às 7 horas, como sempre havia feito, mas agora havia uma tensão no ar que não existia antes. As instruções eram claras. Ela deveria manter distância das gêmeas, limitando-se às suas funções de limpeza nos outros cômodos da casa. Mas as casas têm vida própria, e a mansão Valença parecia conspirar contra essas regras. Corredores ecoavam com choros que chegavam até a cozinha onde Luna trabalhava. Escadas transmitiam lamentos que se infiltravam nos quartos que ela arrumava. Era impossível ignorar o sofrimento das pequenas Aurora e Estela. Sueli observava tudo, com o olhar experiente de quem havia passado 2 décadas naquela casa. Ela notava como Luna parava inconscientemente quando os choros ficavam mais intensos, como suas mãos tremiam ligeiramente quando segurava produtos de limpeza enquanto os lamentos das bebês ecoavam pelos cômodos. "É difícil, não é?" disse Sueli um dia, encontrando Luna parada na cozinha, olhando pela janela em direção ao jardim, mas claramente não vendo nada. "O quê?" Luna se sobressaltou, voltando ao presente. "Ouvir e não poder ajudar", Sueli explicou. "Eu conheço esse olhar. É o mesmo que eu tenho quando vejo o patrão se acabando de tanto cansaço e não sei o que fazer." Luna suspirou. "Aquelas bebês estão sofrendo, dona Sueli, e eu sinto como se conhecesse essa dor." Sueli assentiu compreensiva. Durante os 2 meses em que Luna trabalhava ali, a governanta havia percebido os sinais, a forma como Luna evitava passar perto de lojas de bebês quando ia ao supermercado da esquina, como seus olhos se enchiam de lágrimas quando encontrava roupinhas pequenas esquecidas na lavanderia, como ela se oferecia para trabalhar em feriados e fins de semana, como se o lar fosse um lugar difícil de habitar. "Você perdeu um bebê", Sueli disse suavemente. Não era uma pergunta, Luna fechou os olhos e assentiu. "Miguel, eu ia chamar ele de Miguel. Perdi na 22ª semana. O coração simplesmente parou. E agora você está aqui, ouvindo. 2 bebês que choram sem parar e sentindo que poderia ajudá-las." "É egoísmo meu", Luna murmurou. "Talvez eu queira ajudá-las porque não pude salvar meu próprio filho." Sueli se aproximou e colocou uma mão calorosa no ombro de Luna. "Menina, não é egoísmo. É amor procurando um lugar para morar. E às vezes, amor que não teve chance de se expressar encontra outros corações que precisam dele." Naquele mesmo dia, por volta das 3 da tarde, a rotina foi quebrada por gritos mais desesperados do que o normal vindos do andar de cima. Luna e Sueli se entreolharam na cozinha, e Sueli subiu rapidamente as escadas para verificar o que estava acontecendo. Henrique estava no quarto das gêmeas, segurando Aurora, que chorava inconsolavelmente enquanto Estela se debatia no berço. Ele havia saído de uma reunião virtual importante quando ouviu os choros intensificarem e encontrou as duas em estado de agitação extrema. "Sueli", ele disse quando a viu entrar. "Elas estão assim há 40 minutos. Já dei a medicação que a doutora prescreveu, já tentei acalmá-las, nada funciona. Estou pensando em levá-las para o hospital." Sueli pegou Estela no colo e tentou acalmá-la, mas a bebê continuava chorando. Foi quando ela ouviu passos cautelosos na porta do quarto e viu Luna parada no batente, claramente querendo ajudar, mas respeitando as instruções médicas de manter distância. "Patrão", Sueli disse hesitante. "Talvez... Eu sei o que você vai dizer", Henrique a interrompeu. "E eu sei que a doutora disse para mantermos Luna longe das meninas. Mas olhe para elas, Sueli. Olhe como elas estão sofrendo." Luna deu um passo à frente. "Eu prometo que não vou fazer nada além de tentar acalmá-las.
Se não funcionar, eu saio imediatamente. Henrique olhou para suas filhas, viu o desespero em seus rostinhos vermelhos de tanto chorar e tomou uma decisão. Por favor, ele disse, para Luna. Tente. Luna se aproximou devagar como quem se aproxima de animais feridos. Pegou Aurora dos braços de Henrique e a colocou contra seu peito, começando a cantarolar baixinho a mesma canção de ninar que havia cantado dias antes. Em poucos minutos, Aurora começou a se acalmar. Sueli, inspirada pelo sucesso, passou Estela para Luna também. Com uma bebê em cada braço, Luna caminhou lentamente pelo quarto, cantando suavemente e balançando as duas num ritmo hipnótico e reconfortante. Como você consegue? Henrique perguntou, observando suas filhas finalmente relaxarem pela primeira vez naquele dia. Eu não sei, Luna respondeu honestamente. Talvez seja porque eu entendo o que é sentir uma dor que não consegue explicar. Foi nesse momento que a campainha tocou anunciando a chegada da doutora Camila para a consulta programada. Henrique desceu para recebê-la, deixando Luna, Sueli e as gêmeas no quarto. Quando Camila subiu as escadas e viu Luna segurando as duas bebês, que estavam visivelmente calmas e sonolentas, algo gelado passou por seus olhos. O que está acontecendo? Aqui? Perguntou ela e sua voz carregava uma autoridade que fez todos no quarto se enrijecerem. Doutora, Henrique se apressou em explicar. As meninas estavam em crise há mais de 1 hora. Luna conseguiu acalmá-las. Camila se aproximou de Luna com passos calculados. Eu pensei ter sido clara sobre manter funcionários não qualificados. Longe das pacientes, disse ela. Bebês prematuros são extremamente sensíveis. Qualquer estímulo incorreto pode causar danos neurológicos. Mas elas estão calmas, Sueli protestou suavemente. Por enquanto, Camila replicou friamente. O que vocês não entendem é que acalmar bebês de forma incorreta pode mascarar sintomas importantes. Se elas param de chorar artificialmente, eu não posso avaliar adequadamente seu estado clínico. Luna se sentiu como se tivesse cometido um crime. Eu só queria ajudar, murmurou entregando as bebês relutantemente para Camila. Tenho certeza de suas boas intenções, Camila disse, mas seu tom sugeria o contrário. No entanto, medicina não é questão de boa vontade, é questão de conhecimento científico e protocolo adequado. Henrique observou a troca, sentindo-se dividido entre a gratidão por ver suas filhas finalmente em paz e o respeito pela autoridade médica da doutora. Camila colocou as gêmeas de volta nos berços e abriu sua bolsa médica. Vou ajustar a medicação, anunciou. É evidente que a dosagem atual não está sendo suficiente para controlar os episódios de agitação. Ela retirou novamente o pequeno frasco com líquido transparente, mas desta vez Luna prestou mais atenção. Havia algo na forma como Camila manuseava o frasco, uma cautela que parecia excessiva para um composto natural, como ela havia descrito anteriormente. Qual é exatamente a composição desse medicamento? Luna perguntou, impulsivamente. Camila parou o que estava fazendo e olhou para Luna com uma expressão que misturava surpresa e irritação. Desculpe-me, mas você é formada em medicina? Farmácia? Tem alguma qualificação que justifique essa pergunta? Luna sentiu o rosto esquentar. Não, Desculpe. Eu só... Só o quê? Está questionando minha prescrição médica? Voz de Camila havia adquirido um tom perigoso. Henrique interveio rapidamente. Doutora, Luna não quis desrespeitá-la. Ela está preocupada com as meninas como todos nós. Camila respirou profundamente, como quem se recompõe. Compreendo a preocupação, disse ela, mas sua voz permanecia fria. No entanto, preciso insistir que questões médicas sejam discutidas entre médico e paciente, ou, no caso, entre médico e responsável legal das pacientes. Ela se voltou para Henrique. Recomendo fortemente que você estabeleça regras claras sobre o acesso de funcionários às crianças, por segurança médica e jurídica. Naquela noite, depois que Camila foi embora e as gêmeas adormeceram sob o efeito da medicação ajustada, Henrique se encontrou sozinho em seu escritório, refletindo sobre os eventos do dia. Ele abriu seu laptop e, impulsionado por uma inquietação que não conseguia explicar,
começou a pesquisar sobre sedativos infantis e seus efeitos. O que ele descobriu o deixou profundamente perturbado. Muitos dos sintomas que suas filhas apresentavam, choro excessivo, seguido de períodos de sonolência profunda, irritabilidade, dificuldade para se acalmar sem medicação, eram consistentes com dependência de sedativos leves. Henrique fechou o laptop e esfregou os olhos. Estava ele sendo paranoico? Desconfiando injustamente de uma médica renomada porque uma faxineira havia conseguido acalmar suas filhas de forma natural? Mas a dúvida, uma vez plantada, começou a crescer como erva daninha em sua mente. No andar de baixo, Luna terminava suas tarefas do dia com o coração pesado. Ela havia cruzado uma linha que não devia ter cruzado, questionando publicamente a autoridade médica da doutora. Mas havia algo na forma como Camila reagira, uma defensiva que parecia exagerada, que a incomodava profundamente. Sueli apareceu na cozinha quando Luna estava guardando os produtos de limpeza. "Não se culpe", disse a governanta. "Você fez o que seu coração mandou. Mas talvez a doutora esteja certa", Luna respondeu. "Talvez eu não deva me envolver. Talvez eu esteja tentando curar minha própria dor através das bebês dela." Sueli a observou por um momento. "Posso te contar uma coisa que aprendi em 20 anos nesta casa?" Luna assentiu. "Existem 2 tipos de pessoas no mundo. As que ajudam porque querem algo em troca e as que ajudam porque não conseguem fazer diferente. Você é do segundo tipo, menina, e isso não é defeito, é dom." Enquanto Luna dirigia para casa naquela noite, ela não sabia que no quarto das gêmeas, Camila havia deixado instruções específicas com Sueli. "Se a faxineira tentar se aproximar das bebês novamente, me liguem imediatamente. É uma questão de segurança médica." Também não sabia que Camila havia começado a elaborar um plano mais elaborado para removê-la permanentemente da vida de Henrique e suas filhas. Um plano que envolveria transformar sua compaixão natural em evidência de algo muito mais sinistro. Mas na escuridão da madrugada, quando a medicação de Camila começou a perder efeito e as gêmeas voltaram a chorar, foi o nome de Luna que Henrique murmurou em sua oração, desesperada por paz. Durante as 2 semanas seguintes, uma rotina estranha se estabeleceu na mansão Valença. Oficialmente, Luna deveria manter distância das gêmeas, mas a realidade é que casas grandes têm muitos cantos escuros e bebês que choram têm uma forma de fazer as regras parecerem menos importantes que a compaixão. Henrique começou a notar padrões perturbadores. Nos dias em que a doutora Camila visitava e aplicava sua medicação especial, Aurora e Estela dormiam profundamente por algumas horas, mas depois acordavam ainda mais agitadas do que antes. Nos dias em que a medicação atrasava por algum motivo, trânsito, emergência médica da doutora, as bebês ficavam irritadiças, mas paradoxalmente mais fáceis de acalmar com métodos convencionais. Sueli, com sua sabedoria prática de décadas, cuidando de pessoas, começou a manter um diário informal dos comportamentos das gêmeas. Ela anotava horários de choro, períodos de sono, momentos de calma, sempre com a precisão de quem entende que detalhes podem revelar padrões importantes. "Patrão", disse ela um dia, encontrando Henrique em seu escritório após uma noite particularmente difícil. "Posso mostrar uma coisa?" Ela abriu seu caderno de anotações e mostrou os registros das últimas 2 semanas. "Olha aqui. Terça-feira, a doutora veio às 2 da tarde e deu o remédio. Meninas dormiram das 3 às 6, depois choraram das 6 às 11 da noite. Quarta-feira, doutora não veio. Meninas choraram mais de manhã, mas pararam naturalmente. Às 4 da tarde e dormiram até às 9 da noite." Henrique estudou as anotações e o que viu o deixou profundamente perturbado. Havia um padrão claro. Quanto mais medicação as gêmeas recebiam, mais dependentes elas pareciam ficar dela para conseguir qualquer momento de paz. "Você acha que..." Ele começou, mas não conseguiu terminar a frase. A ideia de que uma médica renomada pudesse estar prejudicando suas filhas era demasiado terrível para ser verbalizada. "Eu não acho nada, patrão", Sueli disse cuidadosamente. "Eu só anoto o que vejo. Mas se eu fosse você, pediria uma segunda opinião." Foi nesse mesmo dia que Luna, limpando a sala de estar, ouviu uma conversa telefônica que mudou tudo.
Henrique estava falando com alguém em seu celular e, embora ela não pretendesse escutar, sua voz carregada de emoção a fez parar involuntariamente. Dr. Martinez, preciso de sua opinião profissional. Sim, sobre minhas filhas. Não é uma emergência, mas estou preocupado com o tratamento atual. Poderia vir dar uma olhada nelas? Uma segunda opinião? Luna sentiu o coração acelerar. Henrique estava começando a desconfiar também. Naquela tarde, Dr. Eduardo Martinez chegou à mansão Valença. Pediatra com 40 anos de experiência, ele havia sido o médico da família de Henrique durante sua infância e adolescência. Aposentado há 5 anos, Martinez havia aceitado avaliar as gêmeas como um favor pessoal a seu antigo paciente. Dr. Martinez era o oposto da doutora Camila em quase todos os aspectos. Baixo, barrigudo, com cabelos grisalhos desarrumados e óculos que viviam na ponta do nariz, ele tinha a aparência de um avô carinhoso mais do que de um médico renomado. Mas seus olhos, pequenos e atentos, não perdiam nenhum detalhe. Henrique recebeu o médico pessoalmente e o levou ao quarto das gêmeas. Aurora e Estela estavam em um de seus momentos de agitação, chorando sem consolo aparente. Dr. Martinez observou as bebês por longos minutos antes de pedir para examiná-las. Quando foi a última vez que elas receberam medicação? Perguntou. Ele enquanto ausculta delicadamente o coração de Aurora. Ontem à noite, Henrique respondeu. A doutora Camila prescreve um composto natural para regular o sistema nervoso delas. Dr. Martinez levantou uma sobrancelha. Composto natural? Você tem o frasco. Gostaria de ver a composição. Henrique buscou o frasco na cômoda do quarto e o entregou ao médico. Dr. Martinez examinou o rótulo cuidadosamente, cheirou o conteúdo e fechou o rosto numa expressão preocupada. Henrique, disse ele gravemente, este não é um composto natural. Pelo cheiro e pela consistência, diria que é um sedativo leve, possivelmente baseado em benzodiazepínicos diluídos. O sangue de Henrique gelou. O que isso significa? Significa que suas filhas podem estar desenvolvendo dependência química. Sedativos em bebês são extremamente perigosos e só devem ser usados em casos muito específicos e com monitoramento rigoroso. Dr. Martinez continuou examinando as gêmeas. Veja aqui, disse ele, apontando para os olhos de Estela. Pupilas ligeiramente dilatadas e a pele está um pouco pálida. São sinais consistentes com o uso regular de sedativos. Henrique sentiu o mundo girar ao seu redor. Mas a doutora Camila disse que era seguro, natural. Henrique. Dr. Martinez colocou uma mão firme em seu ombro. Preciso ser direto com você. Se essas bebês estão recebendo sedativos regularmente há meses, podem estar passando por síndrome de abstinência nos intervalos entre as doses. Isso explicaria o choro inconsolável, seguido de períodos de sonolência profunda. Naquele momento, Luna apareceu na porta do quarto, carregando produtos de limpeza. Ela havia terminado sua limpeza no andar de baixo e vinha recolher alguns itens esquecidos. Ao ver a cena, um médico desconhecido examinando as gêmeas e Henrique visivelmente abalado, ela parou. Com licença, disse ela, querendo se retirar rapidamente. Espere, Dr. Martinez disse, olhando para ela com curiosidade. Você trabalha aqui? Sou a faxineira, Luna respondeu confusa. Dr. Martinez olhou para Henrique. Essa é a pessoa que consegue acalmar as bebês naturalmente? Henrique assentiu, surpreso que o médico soubesse disso. Você mencionou isso no telefone. Dr. Martinez explicou. Disse que uma funcionária da casa consegue acalmar as gêmeas sem medicação. Ele se voltou para Luna. Pode tentar acalmá-las agora? Gostaria de observar. Luna olhou para Henrique, que assentiu encorajadoramente. Ela se aproximou do berço de Aurora, que chorava intensamente, e a pegou no colo. Como das outras vezes, começou a cantarolar baixinho e a balançar a bebê suavemente. Dr. Martinez observou atentamente, enquanto Aurora gradualmente se acalmava. Interessante, murmurou. Muito interessante. O que é interessante? Henrique perguntou. A bebê responde naturalmente a estímulos calmantes apropriados. Se ela estivesse genuinamente doente ou com algum distúrbio neurológico, seria muito
mas difícil acalmá-la dessa forma. Luna, ainda segurando Aurora, que agora estava quieta e alerta, ousou fazer uma pergunta. Dr. Martinez, se as bebês estão tendo problemas com a medicação, o que aconteceria se parassem de tomar? O médico a olhou com aprovação. Excelente pergunta. Se minhas suspeitas estiverem corretas, haveria um período de ajuste difícil, mas depois elas deveriam voltar ao comportamento normal de bebês saudáveis. Henrique passou as mãos pelos cabelos, um gesto que Luna já conhecia bem. Mas como a doutora Camila pôde... Por que ela faria isso? Dr. Martinez suspirou pesadamente. Infelizmente, Henrique, já vi casos similares antes. Síndrome de Munchausen por procuração médica. Profissionais que criam dependência em pacientes para se manterem indispensáveis. A conversa foi interrompida pelo som de saltos altos subindo as escadas. Camila havia chegado para sua consulta diária. Henrique e Dr. Martinez se entreolharam. Deixe-me lidar com isso, disse Dr. Martinez. Camila entrou no quarto com sua habitual confiança, mas parou ao ver Dr. Martinez. Henrique, não sabia que haviam chamado outro médico. Doutora Camila, Dr. Martinez se apresentou educadamente. Sou Eduardo Martinez, pediatra aposentado. Henrique me pediu uma segunda opinião sobre as gêmeas. Os olhos de Camila se estreitaram, ligeiramente. Compreendo. E qual é a sua avaliação? Dr. Martinez segurou o frasco de medicação. Estou preocupado com esta medicação que tem prescrito. Pode me explicar a composição exata? Camila pegou o frasco e o examinou como se fosse a primeira vez que o via. É um composto natural que desenvolvimento especificamente para casos de irritabilidade em prematuros. A fórmula é propriedade intelectual da minha clínica. Propriedade intelectual? Dr. Martinez repetiu. Mas qualquer medicação, mesmo natural, deve ter sua composição registrada nos órgãos competentes. Pode me mostrar o registro da Anvisa? Camila hesitou por uma fração de segundo, tempo suficiente para Luna, que observava atentamente, perceber a falha em sua armadura de confiança. O registro está em processo, Camila respondeu. É uma fórmula nova, desenvolvida em parceria com laboratórios americanos. Entendo, disse Dr. Martinez, mas seu tom sugeria ceticismo. Bem, sugiro que interrompamos temporariamente esta medicação para avaliar como as bebês respondem sem ela. Isso seria extremamente perigoso, Camila replicou rapidamente. As bebês desenvolveram dependência terapêutica da medicação. Interromper abruptamente pode causar convulsões. Dr. Martinez franziu o senho. Dependência terapêutica de um composto natural? Isso é altamente irregular. A tensão no quarto era palpável. Luna, ainda segurando Aurora, sentiu a bebê se agitar ligeiramente, como se percebesse a mudança na atmosfera. Camila mudou de tática. Dr. Martinez, com todo respeito por sua experiência, você está aposentado há 5 anos. A medicina pediátrica avançou significativamente neste período. Técnicas e medicações que podem parecer irregulares para profissionais de gerações anteriores são agora padrão de tratamento. Foi um golpe calculado na autoridade do médico mais velho. Mas Dr. Martinez tinha enfrentado muitas batalhas profissionais em sua carreira para ser intimidado facilmente. Tem razão sobre os avanços da medicina, disse ele calmamente. Por isso mesmo sugiro que façamos exames toxicológicos nas bebês. Se a medicação for realmente natural e segura, os resultados irão comprovar isso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Camila olhou para Dr. Martinez, depois para Henrique, depois para Luna, que ainda segurava a Aurora. Era como se ela estivesse calculando suas opções. Exames toxicológicos são invasivos e estressantes para bebês prematuros, disse ela finalmente. Não vejo necessidade de submetê-las a esse trauma desnecessário. Eu vejo, Henrique disse de repente. Todos se voltaram para ele, surpresos pela firmeza em sua voz. Doutora Camila, com todo respeito pela senhora e seu trabalho, minhas filhas são minha prioridade absoluta. Se há qualquer possibilidade de que a medicação esteja prejudicando elas, preciso saber. Camila o encarou por um longo momento. Luna pôde ver algo mudando na expressão da médica, como se uma máscara estivesse lentamente escorregando de seu rosto. Muito bem, disse Camila finalmente.
Se insistem em questionar meu tratamento, não posso mais assumir a responsabilidade médica pelas crianças. Retiro-me do caso. Ela pegou sua bolsa e se dirigiu à porta, mas parou e se voltou para Luna. E você, disse ela apontando diretamente para Luna, espero que compreenda a responsabilidade que está assumindo ao interferir em tratamento médico. Se algo acontecer com essas crianças por causa de sua interferência leiga, você será responsabilizada. A ameaça pairou no ar como uma nuvem escura. Camila saiu do quarto e poucos minutos depois ouviram a porta da frente bater com força. Dr. Martinez quebrou o silêncio. Henrique, vou pedir os exames toxicológicos hoje mesmo e sugiro que você encontre outro pediatra para acompanhar as meninas. E se ela estiver certa? Henrique perguntou. E se interromper a medicação prejudicar as bebês? Dr. Martinez olhou para Aurora, que continuava calma nos braços de Luna. Olhe para sua filha agora. Ela está medicada? Não. A última dose foi ontem à noite. E está calma? Henrique olhou para Aurora, depois para Estela, que também havia parado de chorar e observava curiosamente os adultos ao redor. E estão. Então talvez já tenhamos nossa resposta, disse Dr. Martinez suavemente. Naquela noite, depois que Dr. Martinez foi embora e as gêmeas adormeceram naturalmente pela primeira vez em meses, Henrique encontrou Luna na cozinha, terminando suas tarefas. Luna, disse ele, preciso agradecer você. Pelo quê? Por ter coragem de questionar quando todos nós estávamos cegos. Por ter instinto maternal quando eu estava perdido como pai. Por amar minhas filhas quando elas mais precisavam. Luna sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Elas são fáceis de amar, Sr. Henrique. Henrique, ele a corrigiu. Apenas Henrique. E Luna, eu sei que não tenho o direito de pedir isso, mas você poderia ficar um pouco mais hoje? Só até ter certeza de que elas vão dormir bem. Luna assentiu, e pela primeira vez em meses, a mansão Valença conheceu uma noite de paz genuína. Mas em seu apartamento luxuoso do outro lado da cidade, Camila Prado não dormia. Ela estava em seu escritório particular, olhando para uma coleção de frascos similares ao que havia usado nas gêmeas. Sua carreira, sua reputação, sua obsessão por Henrique, tudo estava ameaçado. Se os exames toxicológicos revelassem a verdade, ela não apenas perderia sua licença médica, mas enfrentaria acusações criminais. E se Henrique descobrisse toda a extensão de sua manipulação? Camila pegou seu telefone e discou um número. Preciso de um favor, disse ela quando a ligação foi atendida. Uma pessoa precisa ser desencorajada de continuar trabalhando onde trabalha. A voz do outro lado da linha era profissional e fria. Que tipo de desencorajamento? Camila olhou pela janela em direção à cidade, onde em algum lugar Luna Almeida dormia sem saber que havia se tornado um alvo. O tipo que deixa claro que algumas pessoas não deveriam se envolver em assuntos que não compreendem, respondeu ela. O jogo havia mudado e Camila estava pronta para jogar com regras muito mais perigosas. Os resultados dos exames toxicológicos chegaram 3 dias depois e foram devastadores para qualquer dúvida remanescente sobre a inocência da doutora Camila. Dr. Martinez ligou para Henrique pessoalmente para dar os resultados. Henrique, disse, o médico com voz grave. As bebês têm níveis significativos de midazolam no sangue. É um sedativo da família dos benzodiazepínicos. Em bebês pode causar dependência física em questão de semanas. Henrique sentiu o mundo desabar ao seu redor. Isso significa que suas filhas foram sistematicamente drogadas por meses. O que elas passaram não foi cólica ou irritabilidade natural. Foi síndrome de abstinência intercalada com sedação forçada. A raiva que Henrique sentiu naquele momento era diferente de qualquer emoção que já havia experimentado. Era uma fúria primitiva, protetora, que vinha de seu instinto paternal mais profundo. Suas filhas, suas pequenas e indefesas filhas, haviam sido deliberadamente envenenadas por alguém em quem ele confiou completamente. Dr. Martinez, disse ele com voz controlada, o que preciso fazer agora?
Primeiro vamos interromper completamente a medicação, o que já fizemos. As meninas vão ter alguns dias difíceis de ajuste, mas depois devem se estabilizar. Segundo, você precisa denunciar Camila ao Conselho Regional de Medicina e à polícia. Isso é crime. Henrique concordou e, após desligar, imediatamente ligou para seu advogado. Mas enquanto tomava as providências legais necessárias, não sabia que Camila já havia posto seu próprio plano em ação. Naquele mesmo dia, Luna chegou ao trabalho como de costume, mas encontrou uma atmosfera estranha na mansão. Sueli parecia nervosa e evitava fazer contato visual. Henrique estava trancado em seu escritório falando ao telefone, em conversas que pareciam tensas e sérias. "Está tudo bem, dona Sueli?" Luna perguntou, encontrando a governanta na cozinha. "Ai, menina", Sueli suspirou. "O patrão descobriu umas coisas sobre a medicação das meninas. Parece que a doutora... Bem, não era o que ela dizia que era." Luna sentiu um aperto no peito. "As bebês estão bem?" "Estão, graças a Deus. Dormiram a noite toda ontem sem nenhum remédio. Primeira vez em meses." Sueli sorriu, mas havia preocupação em seus olhos. "Mas o patrão está furioso. Está falando com advogados, com médicos. Vai dar problema grande." Durante a manhã, Luna cuidou de suas tarefas normais, mas notou um movimento incomum na casa. Homens de terno entraram e saíram, conversando em tons baixos com Henrique. Ela reconheceu alguns como advogados e outros como investigadores particulares. Por volta do meio-dia, Henrique a procurou na sala de estar onde ela dobrava roupas lavadas. "Luna", disse ele, "preciso contar uma coisa. Os exames das meninas confirmaram que a doutora Camila estava dando sedativos para elas. Não eram remédios naturais. Eram drogas pesadas." Luna parou de dobrar as roupas e o encarou. "Meu Deus", sussurrou. "Por quê? Por que ela faria isso?" "Não sei", Henrique respondeu, mas sua voz carregava uma dor que ia além da traição médica. "Talvez para se manter necessária. Talvez por outras razões que não compreendo. Mas quero que você saiba, você salvou minhas filhas. Sua intuição, sua coragem de questionar quando ninguém mais questionava, você as salvou." Luna sentiu lágrimas brotarem. "Eu apenas senti que algo estava errado. E você estava certa. Dr. Martinez disse que se continuasse por mais alguns meses, as bebês poderiam ter desenvolvido dependência permanente ou pior." Henrique hesitou, como se quisesse dizer algo mais, mas naquele momento seu telefone tocou. Era uma ligação importante, e ele se desculpou para atender. Luna continuou dobrando roupas, mas sua mente estava em turbulência. A confirmação de que suas suspeitas estavam corretas trouxe alívio, mas também uma sensação estranha de perigo iminente. Pessoas como Camila não desistiam facilmente quando confrontadas. Suas preocupações se mostraram proféticas mais cedo do que ela imaginava. Por volta das 3 da tarde, Luna estava limpando o banheiro do segundo andar quando ouviu carros parando na frente da mansão. Pela janela viu vários veículos da polícia e homens uniformizados saindo dos carros. Confusa, ela desceu as escadas para ver o que estava acontecendo. Henrique estava na porta principal, conversando com um delegado e vários policiais. A conversa parecia tensa. "Senhor Valença", dizia o delegado, "temos um mandado de busca e apreensão. Recebemos uma denúncia de que há substâncias controladas sendo armazenadas ilegalmente nesta propriedade." Henrique parecia atônito. "Substâncias controladas? Isso é impossível. Quem fez essa denúncia?" "Não posso revelar a fonte, senhor, mas precisamos fazer uma busca completa." Luna sentiu seu estômago afundar. Algo estava muito errado. Ela desceu o resto das escadas e se aproximou do grupo. Os policiais se espalharam pela casa, revistando sistematicamente cada cômodo. Luna os observava nervosa quando um dos investigadores a abordou. "A senhora trabalha aqui?" perguntou ele. "Sim, sou a faxineira", Luna respondeu. "Nome completo?" "Luna Almeida dos Santos." O policial anotou algo em seu bloco. "Há quanto tempo trabalha aqui?" 2 meses e meio. "Tem acesso a todos os cômodos da casa?" Luna olhou para Henrique, que parecia tão confuso quanto ela. "Sim, eu limpo toda a casa." 20 minutos depois,
Um dos policiais que revistava o quarto de Luna, sim, ela tinha um pequeno quarto nos fundos da casa para guardar produtos de limpeza e às vezes descansar, saiu carregando uma sacola plástica transparente. Delegado, disse ele alto. Encontrei isto no armário do quarto da funcionária. Luna sentiu o sangue gelar quando viu o conteúdo da sacola. Vários frascos pequenos idênticos aos que Camila usava para medicar as gêmeas. Isso não é meu, ela exclamou imediatamente. Eu nunca vi esses frascos na minha vida. O delegado examinou os frascos. Midazolam, substância controlada. Ele olhou severamente para Luna. Senhora Almeida, vou precisar que me acompanhe à delegacia para prestar esclarecimentos. Não, Henrique se adiantou. Isso é um erro, ou pior, é uma armação. Luna nunca teve acesso a essas medicações. Senhor Valença, o delegado disse com autoridade, encontramos substâncias controladas no local de trabalho da senhora. Ela terá que responder sobre isso. Luna olhou ao redor, vendo rostos de policiais que a encaravam com suspeição. Sueli estava parada na escada, com as mãos sobre a boca em choque. Henrique parecia desesperado, tentando argumentar com o delegado. Por favor, Luna disse com voz trêmula. Posso explicar. Eu suspeito da doutora que tratava as bebês há semanas. Ela estava drogando as crianças com esses remédios. Eu nunca... Senhora, o delegado a interrompeu. A senhora tem o direito de permanecer calada. Qualquer coisa que disser pode ser usada contra a senhora. A surrealidade da situação atingiu Luna como um tapa. Ela, que havia passado meses tentando proteger Aurora e Estela, estava sendo presa exatamente pela substância que tentou denunciar. Enquanto era levada algemada para o carro da polícia, Luna ouviu Henrique gritando. Isso é uma armação. Ela é inocente. Vou provar a inocência dela. Mas as palavras se perderam no vento quando a porta do carro se fechou e ela foi levada para longe da mansão, onde havia encontrado não apenas trabalho, mas uma forma inesperada de amor e redenção. Na delegacia, Luna foi fichada, fotografada e colocada em uma cela com outras mulheres que a olhavam com curiosidade e desconfiança. Uma delas, uma mulher mais velha com olhos cansados, perguntou: "O que você fez, gatinha?" "Eu tentei proteger 2 bebês", Luna respondeu, e sua própria voz soou estranha para ela, como se pertencesse a outra pessoa. Enquanto isso, na mansão, Valença, Henrique estava ao telefone com seu advogado, sua voz carregada de urgência e desespero. "Preciso que prove a inocência dela hoje. Isso é uma armação óbvia. Alguém plantou essas drogas lá." Mas Luna não sabia que em um apartamento luxuoso do outro lado da cidade, Camila Prado assistia às notícias na televisão com um sorriso satisfeito nos lábios. "Faxineira é presa por drogar bebês gêmeas em mansão de bilionário", anunciava o repórter. Camila desligou a televisão e pegou seu telefone. Discou um número que conhecia de cor. "Henrique", disse ela quando ele atendeu, "soube do que aconteceu. Que tragédia terrível. Eu tentei avisar sobre os perigos de permitir que pessoas não qualificadas tivessem acesso às crianças." A linha ficou silenciosa por um momento. Então Henrique falou, e sua voz carregava uma fúria gelada que fez Camila se arrepender de ter ligado. "Camila", disse ele lentamente, "eu sei que foi você. Eu sei o que você fez com minhas filhas e sei que você armou isso para a Luna. E vou provar." Ele desligou, deixando Camila encarando o telefone silencioso, percebendo que talvez tivesse subestimado a determinação de um pai protegendo suas filhas e a mulher que as salvou. Na cela da delegacia, Luna se encolheu no canto, abraçando os joelhos contra o peito. Pela primeira vez em meses, não eram as lágrimas de Aurora e Estela que ecoavam em sua mente, mas suas próprias, silenciosas e amargas, enquanto ela se perguntava se o mundo acreditaria na verdade ou se contentaria com a mentira mais conveniente. A primeira noite de Luna na cela foi um mergulho em pesadelos que ela não sabia que existiam. O colchão fino sobre a cama de concreto parecia luxuoso comparado ao peso em seu peito. Ao redor, outras mulheres dormiam ou conversavam em sussurros, mas Luna permanecia acordada, encarando o teto, enquanto sua mente repassava obsessivamente os últimos meses.
Como havia chegado até ali? Há poucos dias ela era apenas uma faxineira que havia encontrado um propósito inesperado, cuidando de 2 bebês que ninguém conseguia acalmar. Agora era uma criminosa aos olhos da lei, acusada de exatamente o crime que havia tentado denunciar. Na manhã seguinte, Luna foi levada para uma sala onde um defensor público a esperava. Era um homem jovem, não muito mais velho que ela, com aparência cansada e uma pilha de processos sobre a mesa que sugeria excesso de trabalho crônico. Senhora Luna Almeida, disse ele, consultando seus papéis. Sou o Dr. Roberto Fernandes, seu defensor público. Vamos conversar sobre seu caso. Luna contou toda a história, desde seu primeiro dia na mansão Valença até suas suspeitas sobre Camila, a descoberta dos sedativos e, finalmente, o momento terrível quando encontraram os frascos em seu quarto. Dr. Fernandes ouviu atentamente, fazendo anotações ocasionais. Quando ela terminou, ele suspirou pesadamente. Senhora Luna, sua versão é consistente e emotivamente convincente. O problema é que temos evidências físicas contra a senhora. Os frascos foram encontrados em seu quarto, e até agora apenas sua palavra contra a de uma médica renomada. Mas os exames toxicológicos das bebês provam que elas estavam sendo drogadas. Luna protestou. Sim, mas isso não prova quem estava drogando elas. Na verdade, ironicamente, pode ser usado contra a senhora como evidência de que você tinha conhecimento sobre as drogas. Luna sentiu o mundo desabando ao redor dela novamente. Então não há nada que possamos fazer? Dr. Fernandes hesitou. Há uma coisa. O Sr. Henrique Valença contratou um dos melhores escritórios de advocacia criminal de São Paulo para defendê-la. Eles vão assumir seu caso. Luna piscou surpresa. Ele fez isso? Fez. E mais, está movendo céus e terra para provar sua inocência. Contratou investigadores particulares, está processando a doutora Camila, fez uma declaração pública defendendo a senhora. Uma declaração pública. Luna sentiu uma mistura de gratidão e terror. Que tipo de atenção isso trouxe para o caso? Ela descobriu na tarde do mesmo dia, quando foi autorizada a assistir televisão na sala comum da delegacia. Seu rosto estava em todos os canais de notícia. O caso da babá envenenadora choca São Paulo, anunciava um apresentador. Luna Almeida, faxineira de 26 anos, é acusada de drogar sistematicamente 2 bebês gêmeas com sedativos pesados. Luna assistiu horrorizada enquanto especialistas debatiam seu caso na televisão. Alguns a defendiam, citando a falta de motivo aparente e as circunstâncias suspeitas. Outros a condenavam, falando sobre casos similares de funcionárias domésticas que abusavam de crianças sob seus cuidados. Mas foi um comentário específico que a fez gelar de horror. Uma analista criminal disse: mulheres que perderam bebês às vezes desenvolvem comportamentos obsessivos com outras crianças. É possível que ela tenha drogado as bebês para depois salvá-las, criando um ciclo de dependência emocional. Luna sentiu como se tivesse recebido um soco no estômago. Sua perda, sua dor mais íntima e privada, estava sendo usada publicamente como evidência de sua suposta culpa. Enquanto isso, na mansão Valença, Henrique não dormia há 2 dias. Seu escritório havia se transformado em um centro de comando, com advogados, investigadores e técnicos trabalhando incansavelmente para construir a defesa de Luna. Conseguiram alguma coisa? Perguntou ele para Marcos Oliveira, o investigador particular que havia contratado. Marcos, um homem de 50 anos com experiência em casos corporativos e criminais, consultou suas anotações. Várias coisas interessantes. Primeiro, a doutora Camila tem histórico de relacionamentos obsessivos com pacientes homens ricos. Encontramos pelo menos 3 casos similares nos últimos 10 anos. Henrique se inclinou para a frente. Que tipo de casos? Homens viúvos ou divorciados com filhos, que precisavam de cuidados médicos prolongados. Em todos os casos, ela se tornou indispensável, afastou outras pessoas do círculo íntimo da família e, quando foi questionada ou substituída, houve incidentes que prejudicaram quem a ameaçava. Que tipo de incidentes? Um contador que questionou suas contas foi acusado de fraude fiscal.
Uma enfermeira que sugeriu segunda opinião médica foi acusada de roubo de medicamentos. Um terapeuta familiar que recomendou mudanças no tratamento foi denunciado por assédio sexual. Henrique sentiu uma mistura de raiva e náusea. E conseguiu provas? Estou trabalhando nisso, mas há mais. A medicação encontrada no quarto de Luna tem lote e número de série. Rastreamos até uma clínica particular, a clínica da doutora Camila. Isso não prova que ela plantou lá? Não diretamente, mas prova que Luna não poderia ter obtido essas medicações por conta própria. São controladas, só disponíveis para profissionais médicos licenciados. Marcos continuou. E tem uma coisa mais interessante. Consegui acesso às câmeras de segurança da rua onde Luna mora. Na noite antes da busca policial, um carro foi registrado estacionando próximo ao prédio dela. Adivinha de quem é o carro? Henrique não precisava adivinhar. Camila, exato. E ela ficou lá por 40 minutos. Tempo suficiente para subir ao apartamento e plantar evidências. Henrique bateu o punho na mesa. Isso é suficiente para inocentar Luna? É um começo forte, mas precisamos de mais. Camila é inteligente e cuidadosa. Não deixou impressões digitais nos frascos. Usou luvas cirúrgicas. Mas todo criminoso comete um erro e vamos encontrar o dela. Dr. Roberto Silva, o advogado criminalista contratado por Henrique, entrou no escritório naquele momento. Era um homem de 60 anos, cabelos grisalhos e uma reputação impecável em casos difíceis. Henrique, disse ele, consegui uma audiência de habeas corpus para amanhã. Se apresentarmos evidências suficientes de que Luna foi vítima de uma armação, o juiz pode liberá-la, enquanto aguarda julgamento. O que precisamos? Tudo o que o Marcos conseguiu. Mais depoimentos de pessoas que possam atestar o caráter de Luna e as circunstâncias suspeitas do caso. Henrique assentiu. Sueli pode depor. Ela viu tudo acontecer. E eu também vou depor. Dr. Silva hesitou. Henrique, preciso ser honesto com você. Sua defesa pública de Luna pode ser vista como suspeita pelo tribunal. Um patrão rico defendendo uma funcionária acusada de crime grave. Alguns podem interpretar isso como algo além de justiça. A implicação era clara. Henrique sentiu o rosto esquentar. Está insinuando que tenho motivos pessoais para defendê-la? Não estou insinuando nada. Estou dizendo que o promotor público vai insinuar isso. Vai sugerir que vocês tinham um relacionamento e que você está disposto a mentir para protegê-la. Henrique ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Era verdade que seus sentimentos por Luna haviam evoluído além de simples gratidão profissional. Durante as semanas em que ela cuidou de suas filhas, ele havia encontrado nela uma compaixão e força interior que o atraíam de forma inexplicável. Mas isso não mudava o fato de que ela era inocente. Não me importa o que vão insinuar, disse ele finalmente. Luna salvou minhas filhas e agora é minha vez de salvá-la. Enquanto isso, na cela da delegacia, Luna recebia uma visita inesperada. Dona Márcia, sua mãe, havia dirigido 5 horas desde o interior para vê-la. Márcia Almeida era uma mulher de 52 anos, cabelos prematuramente grisalhos e mãos calejadas de uma vida inteira de trabalho duro. Quando viu sua filha, do outro lado do vidro, suas lágrimas vieram instantaneamente. Minha filha, disse ela através do telefone que conectava os dois lados da divisória. Eu sabia que você não faria uma coisa dessas. Desde pequena, você sempre foi de cuidar, nunca de machucar. Luna chorou ao ouvir a voz da mãe. Mãe, eu tentei fazer o que era certo. Eu amei aquelas bebês como se fossem minhas. Eu sei, filha. E todo mundo que te conhece sabe também. Já falei com as vizinhas, com o pessoal da igreja, com suas antigas patroas. Todo mundo está rezando por você. E se ninguém acreditar em mim, mãe? E se eu for condenada? Márcia se inclinou mais perto do vidro. Luna, você lembra da história de José no Egito que eu costumava contar quando você era pequena? Luna assentiu confusa sobre onde a mãe queria chegar. José foi acusado injustamente, foi preso, sofreu. Mas Deus tinha um plano maior. Às vezes precisa ficar escuro para a gente ver as estrelas. Não estou vendo estrelas, mãe. Só escuridão. Então precisa confiar que elas estão lá, mesmo quando não consegue ver.
A visita durou apenas 30 minutos, mas deixou Luna com uma pequena centelha de esperança que ela não sentia há dias. Na manhã seguinte, o fórum estava lotado para a audiência de habeas corpus de Luna. Jornalistas se espremiam nos bancos públicos, câmeras de TV aguardavam do lado de fora, e o caso havia se tornado o assunto mais comentado nas redes sociais. Doutor Roberto Silva apresentou metodicamente todas as evidências que Marcos havia coletado. O histórico de Camila com outros pacientes, as imagens das câmeras de segurança, o rastreamento dos lotes de medicação, os depoimentos de Sueli e outros funcionários da mansão. Henrique foi chamado a depor e sua declaração foi apaixonada e convincente. Meritíssimo, disse ele. Luna Almeida salvou minhas filhas, não apenas porque as acalmou quando ninguém conseguia, mas porque teve coragem de questionar um tratamento médico que estava prejudicando elas. Se ela quisesse machucar minhas filhas, por que ela me alertaria sobre irregularidades na medicação? O promotor público, Dr. Carlos Mendes, foi implacável em seu interrogatório. Senhor Valença, disse ele, o senhor não acha conveniente demais que a única pessoa capaz de acalmar suas filhas fosse justamente quem tinha acesso às drogas que as mantinham agitadas? Isso não faz sentido, Henrique respondeu. Se Luna estava drogando as bebês para depois acalmá-las, por que ela me encorajaria a buscar uma segunda opinião médica? Por que ela questionaria publicamente a medicação da doutora Camila? Talvez porque percebeu que estava sendo descoberta e tentou se antecipar às acusações. A audiência se estendeu por 4 horas. Quando terminou, o juiz, Dr. Álvaro Carvalho, um homem experiente com mais de 20 anos no banco, se retirou para deliberar. 1 hora depois, ele retornou com sua decisão. Após análise cuidadosa das evidências apresentadas, disse ele, entendo que existem indícios suficientes de que a acusada pode ter sido vítima de uma armação. As evidências apontam para irregularidades significativas no caso, incluindo a possibilidade de plantio de evidências. Luna sentiu o coração acelerar. Portanto, concedo o habeas corpus. A acusada será liberada mediante pagamento de fiança no valor de R$50 mil e deve permanecer à disposição da justiça. Luna quase desmaiou de alívio. Henrique, que estava na primeira fileira, fechou os olhos e sussurrou uma oração de gratidão. Mas o promotor não havia terminado. Meritíssimo, disse Dr. Mendes. Gostaria de registrar que o Ministério Público manterá as acusações e solicitará a investigação completa do caso. Justiça será feita. 2 horas depois, Luna saía da delegacia como uma mulher livre, pelo menos temporariamente. Henrique a esperava na porta, e quando ela o viu, finalmente deixou as lágrimas correrem livremente. Obrigada. Foi tudo o que conseguiu dizer. Não acabou, Henrique respondeu. Vamos provar sua inocência completamente e vamos fazer Camila pagar pelo que fez. Naquela noite, Luna dormiu em sua própria cama pela primeira vez em 1 semana, mas seu sono foi perturbado por pesadelos onde auroras e estelas choravam em algum lugar distante, e ela não conseguia alcançá-las. Ela não sabia que a apenas poucos quilômetros de distância, na mansão Valença, as verdadeiras Aurora e Stella dormiam pacificamente em seus berços, livres de sedativos pela primeira vez em meses, enquanto seu pai planejava a próxima fase de uma batalha que havia se tornado muito maior do que apenas provar a inocência de uma faxineira. Havia se tornado uma guerra pela verdade, pela justiça e pelo futuro de uma família que havia encontrado esperança no lugar mais inesperado, no coração de uma mulher que amou crianças que não eram suas como se fossem seus próprios filhos perdidos. A liberdade de Luna foi manchada pela realidade brutal da exposição pública. Nos dias seguintes à sua libertação, ela descobriu que sua foto estava em todos os jornais, sites de notícias e programas de televisão. A babá envenenadora havia se tornado um fenômeno midiático, dividindo opiniões entre aqueles que acreditavam em sua inocência e aqueles convencidos de sua culpa. Luna tentou voltar ao trabalho na mansão Valença, mas Henrique gentilmente sugeriu que ela tirasse alguns dias para se recuperar.
A verdade era que ele temia pela segurança dela. Protestos pequenos, mas ruidosos, haviam se formado na frente de sua propriedade, com cartazes pedindo justiça para Aurora e Estela. Ironicamente, exigindo a punição da única pessoa que havia realmente tentado salvá-las. Não é seguro agora, disse ele quando Luna insistiu em retomar suas funções. Deixe a poeira baixar um pouco. Mas Luna sabia que a poeira nunca baixaria por conta própria. Alguém precisava varrer. Foi então que ela tomou uma decisão que surpreendeu a todos, incluindo ela mesma. Em vez de se esconder, decidiu enfrentar a situação de frente. Quero dar uma entrevista, disse ela para Dr. Roberto Silva, quando ele veio discutir a estratégia legal com ela e Henrique. Luna, o advogado, disse cuidadosamente: isso pode ser muito arriscado. Qualquer coisa que você disser pode ser usada contra você no julgamento. Mas se eu não disser nada, apenas a versão dos outros será ouvida, e essa versão me pinta como um monstro. Henrique, que estava presente na conversa, a observou com admiração crescente. Durante a crise, Luna havia demonstrado uma força interior que ele não havia percebido antes. A mulher tímida e reservada que limpava sua casa havia se transformado em alguém determinado a lutar por sua própria dignidade. Se você vai fazer isso, disse ele, vou estar ao seu lado. A entrevista foi marcada com Márcia Carvalho, uma jornalista veterana, conhecida por sua abordagem equilibrada e humanizada de casos criminais complexos. O programa Verdade e Consequência tinha uma audiência de milhões e reputação de investigação séria. Na noite da gravação, Luna chegou aos estúdios da Rede Nacional, acompanhada por Henrique e Dr. Silva. Ela havia escolhido roupas simples, uma blusa branca e saia azul marinho, querendo parecer exatamente o que era. Uma mulher trabalhadora e honesta. Márcia Carvalho a recebeu com gentileza, mas Luna podia ver o ceticismo profissional nos olhos da jornalista. Afinal, ela havia entrevistado dezenas de acusados que juravam inocência. Luna, começou Márcia, quando as câmeras começaram a gravar, você está sendo acusada de drogar sistematicamente 2 bebês de 5 meses com sedativos pesados. Como responde a essas acusações? Sou completamente inocente, Luna respondeu olhando diretamente para a câmera. Não apenas não droguei Aurora e Estela, como tentei protegê-las de quem realmente estava fazendo isso. Você está se referindo a Dra. Camila Prado, pediatra renomada que tratava das bebês? Sim. Durante semanas observei comportamentos estranhos. Ela medicava as bebês sem examiná-las adequadamente, manipulava mamadeiras de forma suspeita e as crianças sempre ficavam mais agitadas após seus tratamentos. Márcia se inclinou para a frente. Mas Luna, você é uma faxineira sem formação médica. Como pode ter certeza de que suas observações estavam corretas? Porque sou mãe, Luna respondeu, e sua voz tremeu ligeiramente. Ou melhor, era mãe. Perdi meu filho na 22ª semana de gestação. Uma mãe reconhece quando uma criança está sofrendo, não importa qual seja a sua formação. A confissão de sua perda pessoal criou um momento de silêncio no estúdio. Márcia, que também era mãe, sentiu o peso emocional da revelação. Você acha que sua perda pessoal influenciou seus sentimentos pelas gêmeas Valença? Claro que sim, Luna admitiu sem hesitar. Quando vi 2 bebês sofrendo sem explicação, meu instinto maternal despertou, mas isso me fez querer protegê-las, não machucá-las. A entrevista continuou por 40 minutos, com Márcia fazendo perguntas difíceis, mas justas. Luna respondeu a todas com honestidade comovente, contando detalhes de sua vida, sua dor, sua descoberta das irregularidades médicas e, finalmente, o horror de ser acusada do crime que tentou prevenir. Quando o programa foi ao ar uma semana depois, o impacto foi imediato e dramático. As redes sociais explodiram com debates sobre o caso. Hashtags como o Justiça para Luna e o Verdade para Aurora dominaram os trending topics. Mais importante, a entrevista inspirou outras pessoas a se manifestarem. Dr. Martinez, o pediatra aposentado, deu uma entrevista própria, confirmando os resultados dos exames toxicológicos e expressando sua convicção de que Luna era inocente.
Sueli também quebrou seu silêncio, falando com emoção sobre os meses em que trabalhou ao lado de Luna e observou seu carinho genuíno pelas bebês. Mas foi um telefonema inesperado que mudou verdadeiramente o rumo da investigação. Marcos Oliveira, o investigador particular, ligou para Henrique 2 dias após a exibição do programa. Henrique, disse ele com excitação mal contida, temos nossa testemunha-chave. O que quer dizer? Uma enfermeira da clínica da doutora Camila assistiu ao programa e entrou em contato conosco. Ela tem informações que podem destroçar completamente o caso da acusação. A enfermeira em questão era Sandra Cristina, uma profissional de 43 anos que trabalhava na clínica de Camila há 7 anos. Sandra havia observado irregularidades no comportamento de sua chefe ao longo dos anos, mas sempre teve medo de falar. A doutora Camila tinha obsessões. Sandra contou para Marcos e Dr. Silva em uma reunião sigilosa, principalmente por pacientes homens ricos e vulneráveis. Ela criava situações onde eles ficassem dependentes dela. Pode dar exemplos específicos. Há 3 anos, um empresário viúvo trouxe seu filho de 8 anos para tratamento de asma. A criança melhorou rapidamente, mas a doutora continuou prescrevendo medicamentos desnecessários. Quando o pai começou a questionar, ela insinuou que o menino teria uma recaída grave se interrompesse o tratamento. Marcos fez anotações rapidamente. E o caso das bebês Valença? Ela falava sobre o Sr. Henrique constantemente. Dizia que ele precisava dela, que era um homem quebrado que ela estava ajudando a reconstruir através do cuidado com as filhas. Sandra hesitou antes de continuar. E tem mais. Na semana antes da prisão da faxineira, a doutora me pediu para separar frascos de midazolam para descarte adequado. Achei estranho porque normalmente não descartamos medicamentos assim. Quantos frascos? 5 ou 6, a mesma quantidade que foi encontrada no quarto da moça. A revelação era explosiva. Dr. Silva imediatamente peticionou ao tribunal para incluir o depoimento de Sandra como nova evidência. Mas sabiam que Camila não ficaria parada enquanto sua estrutura de mentiras desmoronava. E estavam certos. 2 dias depois da reunião com Sandra, a enfermeira ligou para Marcos em pânico. Ela, sabe, disse Sandra com voz trêmula. A doutora Camila me chamou hoje e disse que sabia que eu estava espalhando mentiras. Ela ameaçou me demitir e destruir minha carreira. Sandra, você precisa ser forte agora, Marcos disse. Estamos muito perto de provar a verdade. Não sei. Se consigo. Ela tem muito poder, muitas conexões, pode acabar comigo. A ligação terminou com Sandra ainda hesitante, e Marcos soube que tinham pouco tempo antes que Camila encontrasse uma forma de silenciá-la permanentemente. Foi quando Henrique tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo seus advogados. Vou confrontar Camila diretamente, anunciou ele. Henrique, isso é loucura, Dr. Silva protestou. Ela é uma criminosa desesperada. Não sabemos do que é capaz. É exatamente por isso que preciso fazer isso. Ela está destruindo vidas inocentes e precisa ser parada. E como pretende fazer isso? Henrique sorriu, mas era um sorriso sem humor. Ela sempre quis minha atenção, minha dependência. Vou dar exatamente isso a ela. E vou gravar cada palavra. O plano era arriscado, mas simples. Henrique ligaria para Camila, diria que estava reconsiderando sua posição, que talvez houvesse se precipitado em acusar ela. Diria que queria conversar em particular, longe dos advogados e da mídia. Luna ficou horrorizada quando soube do plano. Henrique, é muito perigoso. E se ela perceber que é uma armadilha? Então precisamos tornar convincente, ele respondeu. Luna, confia em mim. É nossa melhor chance de conseguir uma confissão. Naquela noite, Henrique fez a ligação. Sua atuação foi perfeita. Um homem quebrado, confuso, começando a duvidar de sua própria percepção dos eventos. Camila, disse ele com voz cansada, preciso conversar com você. Longe de todo esse circo legal, só nós dois. Houve uma pausa na linha, e Henrique pôde quase ouvir os cálculos mentais de Camila. Claro, Henrique, ela disse finalmente, e havia triunfo mal disfarçado em sua voz. Sempre estive aqui para você. Eles marcaram para o dia seguinte, em um café discreto no centro da cidade.
Henrique usaria um gravador digital escondido e teria backup de Marcos e outros investigadores nas proximidades. Enquanto se preparava para o que poderia ser o confronto final com a mulher que havia quase destruído sua família, Henrique pensou em Luna. Ela havia mostrado coragem extraordinária ao enfrentar publicamente suas acusações. Agora era sua vez de mostrar a mesma coragem. Mas ele não sabia que Camila também estava se preparando para esse encontro e que suas preparações incluíam uma opção que nenhum deles havia considerado. Se ela não pudesse ter Henrique, garantiria que ninguém mais pudesse. A verdade estava prestes a vir à tona, mas o preço dessa verdade ainda estava por ser determinado. O café escolhido por Camila ficava em uma área movimento do centro de São Paulo, discreto o suficiente para uma conversa privada, mas público o suficiente para dar uma sensação falsa de segurança. Henrique chegou 15 minutos antes do horário marcado, escolhendo uma mesa nos fundos, onde pudesse observar toda a entrada. Marcos estava posicionado em uma mesa próxima, disfarçado como um empresário lendo jornal. Outros 2 investigadores ocupavam posições estratégicas no café e na rua. O gravador digital estava escondido no bolso interno do paletó de Henrique, testado e funcionando perfeitamente. Quando Camila entrou, Henrique quase não a reconheceu. A médica, sempre impecável, havia optado por uma aparência mais suave. Cabelos soltos, maquiagem discreta, um vestido azul que a fazia parecer mais jovem e vulnerável. Era claramente uma performance calculada para despertar simpatia e proteção. Henrique, disse ela ao se aproximar, e havia lágrimas genuínas em seus olhos. Obrigada por me dar essa chance de conversar. Henrique se levantou educadamente, mas não conseguiu disfarçar completamente a tensão em seus movimentos. Camila, por favor, sente-se. Ela se sentou e imediatamente estendeu a mão para tocar a dele sobre a mesa. Henrique reprimiu o impulso de se afastar. Sei que está confuso, ela começou. Sei que advogados e investigadores estão enchendo sua cabeça com teorias conspiratórias. Mas você me conhece, Henrique. Conhece meu trabalho, minha dedicação às suas filhas. É justamente sobre isso que preciso falar. Henrique disse, mantendo sua voz cansada e vulnerável. Talvez eu tenha me precipitado. Talvez tenha deixado a dor e o desespero nublarem meu julgamento. Os olhos de Camila brilharam com esperança mal contida. Você estava sofrendo, querido. Qualquer pai ficaria desesperado vendo as filhas naquele estado. Mas eu estava ajudando elas. Você viu como elas melhoraram com meu tratamento. Vi, Henrique concordou. Mas também vi como elas se acalmavam com Luna, e isso me confunde. A menção ao nome de Luna fez o rosto de Camila se endurecer por um momento antes que ela recuperasse o controle. Henrique, disse ela com voz gentil, mas firme. Aquela mulher manipulou você. Ela usou sua vulnerabilidade e sua dor para se inserir na vida da sua família. E quando percebeu que estava sendo descoberta, armou toda essa situação para se fazer de vítima. Mas as evidências... Que evidências? Camila se inclinou para a frente. Câmeras de segurança que podem mostrar qualquer pessoa na rua. Depoimentos de funcionários leais a ela. Teorias de investigadores particulares que você está pagando? Henrique fingiu hesitação. Mas os exames toxicológicos das meninas provam que elas estavam sendo drogadas, sim, por ela. Camila disse com convicção crescente. Henrique, ela drogava suas filhas e depois as salvava para ganhar sua confiança e gratidão. É um padrão clássico de abuso. Mas como ela conseguiria as drogas? Camila hesitou por uma fração de segundo. Tempo suficiente para Henrique perceber que ela estava improvisando. Existem formas, disse ela vagamente. Mercado negro, internet, funcionários desonestos em hospitais. Uma pessoa determinada sempre encontra um jeito. Henrique decidiu apertar um pouco mais. Camila, preciso saber. Você tem certeza absoluta de que sua medicação não poderia ter causado os sintomas das meninas? Henrique, ela disse com indignação aparente. Como pode sugerir isso? Minha medicação era completamente natural, desenvolvida especificamente para casos como o delas. Mas Dr. Martinez disse que encontrou benzodiazepínicos no sangue delas. Camila respirou fundo. E Henrique,
Pôde ver que ela estava fazendo cálculos mentais rápidos. Dr. Martínez é um médico aposentado, disse ela finalmente. Seus métodos estão desatualizados. É possível que os exames tenham sido contaminados ou mal interpretados. Contaminados? Sim. Se Luna estava drogando as bebês regularmente, qualquer exame feito logo após ela ter contato com elas mostraria substâncias que ela introduziu no sistema delas. A explicação estava se tornando cada vez mais elaborada e desesperada, mas Henrique sabia que precisava de algo mais concreto. Camila, disse ele, pegando a mão dela e olhando diretamente em seus olhos. Preciso que seja completamente honesta comigo. Se existe qualquer possibilidade, qualquer chance de que algo no seu tratamento possa ter contribuído para o sofrimento das meninas, preciso saber. Como pai, preciso saber. Por um momento, Henrique viu algo quebrar na fachada de Camila. Suas defesas cederam ligeiramente, e ele viu a mulher real por trás da máscara profissional. Henrique, ela disse, e sua voz ficou mais suave, mais íntima. Você realmente quer saber a verdade? O coração de Henrique acelerou. Sim. Camila olhou ao redor do café, depois se inclinou mais perto dele. A verdade é que eu fiz tudo por você. O que quer dizer? As meninas, elas estavam bem. Não tinham nada de grave, mas você estava tão quebrado, tão perdido após a morte de Isabela. Precisava de alguém que cuidasse de você, que fosse indispensável na sua vida. Henrique sentiu o sangue gelar, mas forçou sua expressão a permanecer neutra. Continue. Eu ajustei a medicação das meninas para que elas ficassem dependentes do meu cuidado. Assim, você também ficaria dependente de mim. Éramos uma família, Henrique. Você, eu, Aurora e Estela. Estava funcionando perfeitamente até aquela intrusa aparecer. Luna. Sim. A voz de Camila se tornou mais intensa. Ela arruinou tudo. Suas filhas se acalmavam com ela, porque eu havia reduzido a dosagem naqueles dias. Estava testando uma abordagem diferente. Mas ela não podia saber disso. Ela achou que era especial, que tinha algum dom mágico. Henrique lutou para manter a compostura. E então eu precisava me livrar dela. Plantei as drogas no quarto dela, fiz a denúncia anônima. Era a única forma de proteger nossa família. Nossa família, Henrique repetiu lentamente. Camila sorriu, e era um sorriso que misturava loucura e esperança. Sim, nossa família. Agora que Luna está fora do caminho, podemos recomeçar. Você, eu e as meninas. Posso ajudá-las a se recuperarem completamente e você pode finalmente me ver como mais do que apenas a médica das suas filhas. Henrique sentiu náusea, mas sabia que precisava continuar. E se Luna for considerada inocente? Se as evidências a absolverem? O sorriso de Camila desapareceu. Isso não vai acontecer. Tenho conexões, influência. O promotor é amigo de longa data. Luna será condenada, pode ter certeza. E se não for? Camila ficou em silêncio por um momento, e quando falou novamente, sua voz carregava uma frieza que fez Henrique se arrepiar. Então existem outras formas de resolver problemas, Henrique. Acidentes acontecem, pessoas desaparecem, especialmente pessoas que não têm muitos amigos ou recursos. Era uma ameaça direta à vida de Luna, e Henrique sentiu uma raiva primitiva explodir em seu peito, mas forçou-se a permanecer no personagem. Camila, disse ele suavemente, você realmente fez tudo isso por mim? Por nós, ela corrigiu, por nossa família, por nosso futuro juntos. Henrique assentiu lentamente, como se estivesse processando a informação. E as meninas? Elas vão ficar bem? Claro que sim. Vou desmamá-las gradualmente da medicação. Em algumas semanas estarão completamente normais. E então seremos uma família feliz e saudável. Henrique olhou para Camila, realmente olhou para ela, e viu uma mulher completamente desconectada da realidade. Em sua mente distorcida, ela havia criado uma fantasia onde envenenar bebês era um ato de amor, onde destruir uma inocente era proteção familiar. Obrigado por ser honesta comigo, disse ele finalmente. Camila sorriu radiante.
Sempre serei honesta com você, Henrique. É isso que pessoas que se amam fazem. Henrique se levantou da mesa. Preciso processar tudo isso. É muita informação. Claro, Camila disse, também se levantando. Mas agora que sabe a verdade, pode começar a tomar as decisões certas. Comece demitindo esses advogados que contratou para Luna. Deixe a justiça. Seguir seu curso. Vou pensar sobre isso, Henrique mentiu. Camila se aproximou dele e, antes que pudesse recuar, o beijou levemente no rosto. Eu te amo, Henrique. Sempre amei. E sei que, no fundo, você também me ama. Henrique saiu do café, sentindo como se precisasse de um banho para se livrar da sensação de contaminação. Mas tinha o que precisava. A confissão completa de Camila estava gravada em alta qualidade, incluindo suas ameaças contra Luna. Uma hora depois, ele estava no escritório do Dr. Silva, reproduzindo a gravação para o advogado e os investigadores. Isso é ouro puro, disse Dr. Silva quando a gravação terminou. Não apenas prova a inocência de Luna, mas também documenta ameaças diretas contra sua vida. O que fazemos agora? Henrique perguntou. Agora? Agora nós jogamos o jogo dela, mas com nossas regras, Marcos respondeu. Vamos levar isso simultaneamente ao tribunal, à polícia e à imprensa. Camila não terá tempo para se preparar ou criar uma nova versão dos fatos. E Luna estará segura? Estará. Assim que isso for público, ela não terá mais como ameaçá-la. Camila estará ocupada defendendo a si mesma. Henrique assentiu, sentindo uma mistura de alívio e determinação. Então vamos em frente. Pelo bem de Luna, pelas minhas filhas e por todas as pessoas que ela manipulou antes. Naquela mesma tarde, Dr. Silva apresentou a gravação ao Ministério Público, junto com um pedido formal para a abertura de inquérito contra Camila por crimes como envenenamento, falsificação de prescrições médicas, calúnia e ameaça. A polícia foi acionada imediatamente e uma equipe foi despachada para prender Camila em sua clínica particular. Enquanto isso, Marcos ligou para Sandra para tranquilizá-la. Você fez a coisa certa, disse ele. Com essa gravação, Camila não tem mais como ameaçá-la. Seu depoimento será crucial, mas agora temos prova irrefutável. Sandra, ainda nervosa, concordou em depor oficialmente. Eu vi o suficiente para saber que ela é perigosa. Não posso mais ficar calada. Camila Prado estava em sua sala na clínica, atendendo um paciente importante, o filho de um político influente, quando a polícia chegou. Os agentes entraram com mandado em mãos, interrompendo a consulta sem cerimônias. Doutora Camila Prado, anunciou o delegado com voz firme. A senhora está presa por suspeita de envenenamento, fraude médica e calúnia qualificada. Os olhos de Camila se arregalaram em choque genuíno. Ela havia calculado riscos, mas não esperava que Henrique agisse tão rápido. Isso é um absurdo. Eu sou uma médica respeitada, tenho direitos. Enquanto era algemada na frente de funcionários e pacientes estupefatos, Camila gritou. Isso é a armação de Henrique Valença. Ele está obcecado por aquela faxineira. Vocês vão se arrepender. Mas suas palavras caíram em ouvidos surdos. A polícia a levou para o carro e, em poucas horas, a notícia se espalhou como fogo em palha seca. Canais de TV interromperam a programação para noticiar a prisão da pediatra das elites, acusada de drogar bebês para manipular um bilionário. Henrique assistiu à reportagem em sua mansão, com Aurora e Estela dormindo pacificamente no berço ao lado. Pela primeira vez em meses, as gêmeas pareciam bebês normais, sorridentes durante o dia, dormindo profundamente à noite, sem vestígios da dependência química que Camila havia imposto. Dr. Martinez havia prescrito um protocolo de desintoxicação suave, e os resultados eram visíveis: bochechas rosadas, olhinhos curiosos, erizadinhas que enchiam a casa de alegria. Sueli entrou no quarto com um bule de chá. Patrão, a doutora está na cadeia. Justiça foi feita. Quase feita, Henrique corrigiu. Ainda preciso consertar o que foi quebrado na vida de Luna. Ele ligou para ela imediatamente. Luna atendeu no segundo toque, sua voz carregada de ansiedade. Henrique, o que aconteceu? Ela foi presa, Luna. Temos a confissão dela gravada. Você está livre dessa sombra. Do outro lado da linha, Luna desabou em lágrimas.
Graças a Deus, eu não sei como agradecer. Você não precisa agradecer. Você salvou minha família. Agora é minha vez de retribuir. Nos dias seguintes, o Tinmintutissa caso ganhou proporções nacionais. A gravação da confissão de Camila foi divulgada para a imprensa, com uma autorização judicial, e o público que antes vilanizava Luna agora a via como uma heroína. Petições online pedindo sua exoneração total coletaram milhões de assinaturas. O Conselho Regional de Medicina cassou a licença de Camila imediatamente, e investigações revelaram outros casos semelhantes em seu passado, ampliando as acusações. Luna voltou à mansão uma semana após a prisão de Camila. Não como faxineira, mas como convidada. Henrique a recebeu na porta com as gêmeas nos braços. Aurora estendeu os bracinhos para ela e Estela riu ao ver seu rosto familiar. Elas sentiram sua falta, disse Henrique, entregando Aurora para Luna. Luna abraçou a bebê, sentindo um calor no peitó que curava feridas antigas. Eu também senti falta delas, e de você. As palavras saíram espontaneamente, e Henrique sorriu, um sorriso verdadeiro e leve que não aparecia em seu rosto há anos. Luna, esses últimos meses me mostraram que a vida pode ser cruel, mas também generosa. Você trouxe paz para minha casa quando eu achava que nunca mais a encontraria. Eles passaram a tarde no jardim, conversando sobre o passado, o presente e timidamente sobre o futuro. Henrique confessou sua fragilidade, o medo que escondia atrás da fachada de CEO poderoso. Eu era um homem quebrado, Luna. Perdi minha esposa. Depois quase perdi minhas filhas. Mas você me mostrou que vulnerabilidade não é fraqueza. Luna compartilhou sua própria dor, falando abertamente sobre Miguel pela primeira vez em meses. Eu pensei que nunca mais amaria assim, mas Aurora e Estela, elas preencheram um vazio que eu achava permanente. Naquela noite, após Sueli insistir, para que Luna jantasse com eles, Henrique a acompanhou até o carro. Luna, não quero que você volte para casa ainda. Fique mais um pouco. As meninas precisam de você. Eu preciso de você. Ela hesitou, mas assentiu. Tudo bem. Por elas. Mas ambos sabiam que era mais do que isso. Os dias viraram semanas e uma rotina nova se estabeleceu na mansão Valença. Luna se mudou temporariamente para um quarto de hóspedes, ajudando com as gêmeas, enquanto o processo legal se desenrolava. O juiz, após analisar todas as novas evidências, incluindo a confissão gravada de Camila, arquivou as acusações contra Luna por falta de provas e por evidência de armação. O Ministério Público a declarou oficialmente inocente e o Estado ofereceu indenização por danos morais. Com a sombra legal removida, Luna e Henrique puderam finalmente explorar o que havia crescido entre eles. Não era um romance de novela, cheio de fogos de artifício e declarações dramáticas. Era algo paciente, construído em confiança mútua e cura compartilhada. Uma noite, enquanto as gêmeas dormiam, eles se sentaram na varanda sob o céu estrelado. Henrique pegou a mão de Luna. Você se lembra do dia em que você acalmou Aurora pela primeira vez? Eu olhei para você e pensei, quem é essa mulher que faz milagres com um abraço? Luna sorriu. Eu só segui meu coração. E o meu coração seguiu o seu, Henrique confessou. Eu me apaixonei por você, Luna. Não pela salvadora das minhas filhas, mas pela mulher forte, compassiva e verdadeira que você é. Luna sentiu lágrimas de alegria. Eu também me apaixonei, Henrique. Mas não pelo bilionário das revistas, pelo pai dedicado, pelo homem que luta pela justiça, pelo ser humano que não tem medo de mostrar fragilidade. Fragilidade. Eles se beijaram ali sob as estrelas, um beijo que selava não apenas amor, mas também uma parceria para a vida. O julgamento de Camila começou 3 meses depois. Ela tentou se defender alegando insanidade temporária, mas as evidências eram esmagadoras. Sandra depôs com coragem, revelando anos de manipulações médicas. Outras vítimas vieram à tona, incluindo famílias que haviam sido enganadas por ela no passado. Camila foi condenada a 20 anos de prisão por múltiplos crimes, incluindo tentativa de homicídio qualificado contra as bebês. Com o capítulo sombrio encerrado,
Henrique organizou uma coletiva de imprensa na mansão. Diante de dezenas de jornalistas, ele segurou a mão de Luna. Hoje quero pedir perdão publicamente a Luna Almeida, disse ele com voz firme. Eu errei ao não confiar nela desde o início. Ela salvou minhas filhas e eu a deixei ser humilhada e presa. Luna, me perdoa? Luna, com lágrimas nos olhos, assentiu. Eu perdoo. Porque o amor perdoa. Henrique se ajoelhou então, tirando uma caixinha do bolso. Luna, você quer ser parte da minha família? Casar comigo e ser mãe das minhas filhas? A resposta veio em um sussurro emocionado. Sim, com todo o meu coração. Os flashes explodiram, capturando o momento que se tornou icônico. Um ano após o casamento simples no jardim da mansão, com pétalas espalhadas pelo vento, risos de Aurora e Estela, agora engatinhando e balbuciando mamã para Luna, e Sueli chorando como madrinha orgulhosa, a família Valença Almeida encontrava paz verdadeira. Henrique reduziu seu ritmo na Valença Tech, priorizando o tempo com a família. Luna abriu uma fundação para ajudar mães que perderam bebês, usando sua experiência para apoiar outras em luto. As gêmeas cresciam saudáveis, sem sequelas da manipulação de Camila, e o amor entre Henrique e Luna florescia como uma flor que sobreviveu à tempestade. Dona Márcia se mudou para um chalé próximo, tornando-se avó presente e amorosa. Sueli, cronista fiel, continuou anotando no caderno. Dia perfeito, família reunida, risos ecoando, amor respirando. Luna narra para as gêmeas uma história de ninar. Era uma vez uma mulher que perdeu uma estrela, mas encontrou duas novas no céu. E aprendeu que o amor é paciente, e a verdade sempre encontra um jeito de respirar. Henrique entra no quarto, beija a testa de Luna e sussurra, e o destino do amor é sempre vencer. O amor sempre encontra seu caminho, às vezes por vias tortas, às vezes com testemunhas hostis, quase sempre com coragem. Mas ele chega porque a verdade abre frestas e a fé empurra do outro lado. Esse foi o destino do amor.